Amados, nós sabemos perfeitamente que há uma cronologia no tempo pré-determinada por Deus, né? Deus deixou uma cronologia em matéria de tempo. Deus olhou para a humanidade e Deus disse: a história de vocês será exatamente essa. Tá bom? Tá um pouco agudo, Elias. Obrigado. A história de vocês será exatamente essa. E aí, na cronologia dividida pelo Senhor Jesus Cristo, na linha do tempo, determinada pelo Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu? Você tem, em primeiro lugar, todo o Velho Testamento. A parte ali em azul, todo o Velho Testamento e toda a nossa querida revelação de Deus no Velho Testamento. E aí, na plenitude dos tempos, nós vimos, vem Jesus Cristo. E você tem o mais importante de todos os tempos. Porque é nesse tempo que Deus habita entre nós. Tá bom? E aí, imediatamente após, começa o período da igreja. O período da igreja é um período enorme. E o período da igreja, ele está até o livro de Judas, exatamente nesse ponto histórico aqui, ó. Somente 100 anos. Ah, não deu para cair ali, não tem problema. E ali, depois de 100 anos, já a gente volta, aí do período da igreja vem todo o Apocalipse. Deus então determinou, em primeiro lugar, o período da igreja e depois um período que nós chamamos de Grande Tribulação, que é um período de 7 anos e que obviamente está dividido 3 anos e meio. E depois do período da Grande Tribulação, vem o último dos períodos, como nós estamos estudando, chamado milênio, o período do milênio. Depois do milênio vem a eternidade. Então, quando você olha para todo este organograma que Deus fez no tocante à história de tudo e absolutamente tudo, você vê que é um Deus que controla toda a história e controla todos os fatos. Assim, nós estudamos juntos, então, desde o início do Apocalipse, nós já vimos em tema como introdução número 1, exatamente em primeiro lugar, a igreja. A igreja no Apocalipse, o seu período, estão exatamente no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Porque a partir do capítulo 6 começa o outro período chamado Grande Tribulação. Então, o período da igreja, que está no capítulo 1, 2 e 3, em primeiro lugar, você tem que entender aqui, ó. Aí esse era o quadro que eu estava querendo, exatamente esse aqui. Aquele pontinho negro ali, na parte toda da igreja, é o que nós chamamos de 100 primeiros anos da igreja. E que vai desde que Cristo funda a igreja até a morte do último dos apóstolos, o apóstolo João. E aí a pergunta que fica é, tá, mas espera aí. Aquilo ali, então, vai desde Mateus até Judas. O Apocalipse entra exatamente onde? Em toda essa parte de vermelho que está aí. E o primeiro período, que é o período da igreja, que está no capítulo 2 e 3, você tem exatamente nesse período o quê? Você tem exatamente, uma rápida recordação de domingo passado, as cartas escritas por Cristo, pelo apóstolo João, às igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Se lembra que o Império Romano estava dividido em territórios? Ali a Palestina, bem aqui você tem a Capadócia, bem ali a Galácia, aonde você tem a primeira, segunda e terceira grande viagens de Paulo, e aqui está a Ásia Menor. Ó. Foi para essa região que o nosso amado apóstolo escreveu as 7 igrejas. E estas cartas às 7 igrejas, como vimos no domingo passado, estas cartas falam de todo o período vermelho.
que vai da morte do apóstolo João exatamente até um segundo antes da grande tribulação. Daí Apocalipse 2 e Apocalipse 3. E veja que interessante, né? Aqui você tem um mapa bem pertinho. Cristo manda João escrever, em primeiro lugar, a igreja de Éfeso, segundo a igreja de Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardes, depois Filadélfia e depois Laodiceia. E falando a estas 7 igrejas, Jesus nos conta como seria o período integral da igreja, como vimos no domingo passado. E óbvio que você tem as cartas escritas de Patmos, chegando todas elas a Éfeso e se espalhando para todas as outras igrejas, como vimos no domingo passado. E aqui está toda a história da igreja, aquele ponto em vermelho, aqui na linha do tempo. Então, toda a história da igreja, porque a primeira parte você tem até o apóstolo João, toda a história restante da igreja está no capítulo 2 e no capítulo 3. Inclusive, quem não pôde estar no domingo passado, pastor Eber, talvez essa semana ou semana que vem, consiga colocar todos os estudos introdutórios ao Apocalipse. Aí terá condições de verificar. Terminada a história da igreja, como vimos no domingo passado, vem imediatamente o período chamado tribulação ou grande tribulação. Nós veremos no domingo que vem que a tribulação são 3 anos e meio, a grande tribulação, os outros 3 anos e meio. E depois vem o milênio. Então você tem a tribulação e depois você tem exatamente o milênio. Só que, amados irmãos, você tem a tribulação começando no capítulo 6 de Apocalipse. O que acontece antes do capítulo 6 de Apocalipse? Você tem o capítulo 4, você tem o capítulo 5 e ocorre exatamente isso aqui, ó. A igreja sendo literalmente arrebatada nos ares por Jesus Cristo. Então você tem o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5 nos mostram o trono de Deus e nos mostram do lado 24 tronos, que serão os tronos onde nós estaremos assentados, reinando junto com o Senhor. É por isso que cremos que seremos arrebatados e para que a grande tribulação ocorra, é necessário anteriormente o arrebatamento. Nós temos muitos capítulos e versículos na Bíblia que falam exatamente sobre isso. Um deles é exatamente o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, olha, não tem como se manifestar o anticristo, o homem da iniquidade, o homem da perversidade, se o que segura ele, a manifestação, não for arrancado. E o que segura o anticristo e sua manifestação? Efetivamente o Espírito Santo. E Cristo, quando disse que o Espírito Santo foi dado a nós, igreja, ele disse que o Espírito Santo foi dado eternamente a nós, igreja, e que nós viveríamos com ele eternamente. Significa que quando o Espírito Santo for retirado, para que o anticristo possa vir com a grande tribulação, quem vai junto? Porque não pode ficar separado dele, a própria o quê? Igreja. Esse é um só dos milhões de textos que existem na palavra de Deus. E aí, olha que interessante, quando você estiver em fevereiro, ouvindo os comentários sobre o Apocalipse, com certeza essa divisão vai vir à sua mente e talvez você se lembre do nosso estudo introdutório de hoje. Hoje nós chegamos, já saímos de Apocalipse 1, 2 e 3 e hoje chegamos em Apocalipse capítulo 4,
e Apocalipse capítulo 5. E Apocalipse capítulo 4, nós tivemos a alegria de conversar com os irmãos exatamente no dia 31 de dezembro, para que pudéssemos receber o ano novo entendendo que existe um Deus em seu trono. Há um Deus em seu trono. E ele governa absolutamente todas as coisas. E que se ele está no trono, sempre, em 2020, ele não sairia do seu trono. E o que é interessante é exatamente isso, porque quando abrimos Apocalipse 4 e 5, eles são o texto de transição entre o final do período da igreja e o início do período da grande o quê? Tribulação. Da grande tribulação. Acompanhe comigo, por gentileza. Esta é, obviamente, uma imagem razoavelmente aproximada daquilo que você encontra em capítulo 4. Capítulo 4. Porque o Senhor diz assim para João: se abre uma porta nos céus, e João é convidado a entrar e ver e anotar o que ele viu. Veja que João foi muito mais bem-aventurado que homens como Paulo. Paulo foi até o terceiro céu, o céu de Deus. É que Paulo, ao escrever 2 Coríntios e ao falar isso, ele estava com problemas internos dentro da igreja tão grandes, a igreja o tinha simplesmente espancado, espiritualmente falando, o tinha humilhado, dentro da igreja tinha se levantado um moleque, porque o moleque que se levantou tinha praticamente quase que metade ou um terço da idade de Paulo. E como o moleque falava bem, se expressava bem, fez um levante na igreja contra Paulo, e a igreja que Paulo fundou simplesmente tinha expulsado o apóstolo. Tanto é que o apóstolo teve que enviar Silas, Timóteo, para acalmar a igreja, para ver se voltava a ter acesso à igreja que ele fundou. Amados irmãos, se fizeram isso com Paulo, o que farão conosco? O que farão conosco? Mas esse é um outro detalhe. E aí Paulo, para não se arrogar, Paulo chega e diz: conheço um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas indizíveis de Deus e foi proibido de escrevê-las. Ele não conhecia, era ele que tinha ido ao terceiro céu. João foi ao terceiro céu e Deus permitiu que ele escrevesse. Coloca uma coisa no coração: intimidade é diferença. Intimidade é diferença. Foi esse mesmo apóstolo que se recostava nos ombros de Cristo, que se deitava ao peito de Cristo. Foi esse apóstolo que o Senhor Jesus permitiu viver, e mesmo martirizado na ilha de Patmos, Deus deu a esse apóstolo a maior de todas as revelações. Irmãos, intimidade é algo diferenciado. É algo diferenciado. Um dia teremos o prazer de estudar sobre o apóstolo João. Agora olhe para cá. Se você olha para um quadro desse, você fica assim até meio assustado, mas é isso que está em Apocalipse capítulo 4. Eu consegui arrumar uma figura um pouquinho mais bonitinha e mostro depois para os irmãos. Mas acompanhem comigo. Olha que interessante. Você tem, em primeiro lugar, isso aqui, ó. Você tem João tentando descrever aquele que está no trono. E a glória, o resplendor, a majestade é algo tão extraordinário que ele só conseguiu ver isso. Ele era semelhante à pedra de jaspe, ou seja, algo absolutamente reluzente. Ele não teve condições de descrever Deus Pai, que vive em luz inacessível. A única coisa que ele conseguiu descrever foi isso aqui.
Segundo lugar, este branco inacessível significa exatamente a santidade. Tanto é que esses 4 que estão aqui, veremos já já, eles cantam direto: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Segunda coisa que ele vê é exatamente o que na Bíblia diz que é um refulgor, era uma esplendecente esmeralda. É mais ou menos isso que está ali. Obviamente, trazendo a noção da gente da justificação, da purificação, do sangue de Cristo. E em terceiro lugar, ele vê o arco da aliança. Como assim o arco da aliança? O arco-íris. Só que, segundo a descrição bíblica, prevalece a cor verde. Então, olha que interessante, que era a esmeralda, é exatamente isso aqui, ó. Vai descer ali uma figurinha para você poder ver. Olha lá, ó. Prevalece toda aquela parte ali como um fulgor, e isto era como um arco, só que prevalecia a cor verde. Quando você pega então o livro de Apocalipse, capítulo 4, pegue comigo por gentileza, o que João vê mais ou menos descrito é exatamente isso. E o que é interessante é que quando ele vê exatamente esta figura, capítulo 4, né, versículo 2 diz: E fui arrebatado em espírito. E o que ele pôde ver? Eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, ou seja, aquele branco com fulgor. E a sardônia, aquela parte vermelha que recobria também. E o arco celeste, ou seja, como se fosse um arco-íris, o arco celeste, estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda, a cor verde. Tá certo? A cor verde. Por que ele não diz aqui que era Deus? Porque, irmãos, João era judeu e ninguém vai tomar o nome de Deus em vão. Por isso ele diz aquele. Mas aqui você tem exatamente João entrando nos céus e João vendo o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no máximo numa visão como essa. Numa visão como essa. Porque ele não tinha acesso além disso. E não pôde subir em carne. Teve que subir em espírito, porque qualquer carne diante dele é absolutamente arrebentada e esmagada. O que Deus queria mostrar para João? Deus queria dizer: olha, eu sei que lá embaixo está uma bagunça. Eu sei que lá embaixo está muito difícil. Mas eu já mandei você escrever as igrejas e eu é que controlo todas as coisas. Aqui em cima, não se preocupe, há um trono, eu estou em meu trono e eu rejo absolutamente todas as coisas. E tudo vai acontecer exatamente como eu vou te mostrar a partir de agora. E eu estou te dando acesso rapidamente, de forma muito simples, à minha glória, à minha presença e à minha majestade. E o que é interessante exatamente aqui é o seguinte: quando você vê a descrição que continua no capítulo 4, você tem agora a evidência aqui, estes 4 seres. Estes 4 seres. De forma muito interessante, esses 4 seres estão no versículo 6, quando diz assim: E havia diante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor dele, 4 animais cheios de olhos, tanto pela frente quanto por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal rosto como de homem, o quarto animal semelhante a uma águia voando. Eu não vou continuar sobre o trono de Deus e tudo que ali está, porque já trabalhei este ponto quando tivemos aquele momento glorioso de passagem de ano. Então é só os irmãos pegarem, inclusive Heber colocou
já no YouTube a mensagem, a visão do trono de Deus, uma coisa assim. Eu quero me deter agora, por gentileza, nesses 4 animais. É interessante, acompanhe comigo por gentileza. Olha, a mesma figura já tinha sido explorada no Velho Testamento. Quando você tem Daniel falando sobre o final dos tempos, e que vai ser muito importante para a gente no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, Deus tinha dado a Daniel, em primeiro lugar, a visão de uma grande o quê? Estátua. E depois da visão da grande estátua, veio a visão dos animais. Daniel viu saindo do mar, ou seja, do meio dos povos, porque mar sempre significa povos. Em primeiro lugar, um leão que simplesmente tinha asas. Segundo lugar, um urso que tinha 3 costelas em sua boca. Terceiro lugar, um leopardo com asas. E depois um animal indescritível, uma besta, uma coisa horrível, com 10 chifres e etc. E quando o Senhor lhe deu a visão, o Senhor lhe deu a interpretação de que estes animais seriam também reflexo da primeira visão, onde você tinha um estado. Você tinha alguém com cabeça de ouro, você tinha simplesmente peito e braços de prata, coxa e ventre de bronze, pernas de ferro e 10 pés embaixo que não se misturavam, porque ferro e barro não se misturam. E aí Daniel pôde e teve a interpretação de que a cabeça de ouro era Nabucodonosor e que representava o leão alado, que o peito e os braços de prata era o império que viria depois do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, tá certo? E como era um urso com três costelas na boca, e era um urso penso, significava que um destes impérios iria ser maior que o outro, mesmo unidos no início. Depois, o ventre e as coxas de cobre foram exatamente o Império Grego, e aí após a perna de ferro, o mais forte de todos, o Império Romano. E depois os 10 reinos que não se misturavam, seria exatamente a Europa absolutamente dividida e que tenta se recompor por intermédio da União Europeia, mas uma briga danada, eles ora se juntam, ora se separam, ora se juntam, ora se separam, que eu digo agora a Inglaterra se separando, né, como cumprimento exatamente da promessa de Deus. Então, quando você tem figuras como essas, você tem exatamente estas figuras, leão, esses animais estranhos, com asas, atrelados à história da humanidade. Depois Deus veio em Ezequiel, eu creio que Ezequiel. E Deus deu a Ezequiel, capítulo 1, tá certo? A visão de um ser que era único e que tinha 6 asas e que tinha cabeça de boi, cabeça de leão, cabeça de águia e cabeça de homem. Está lá em Ezequiel, se não me falha a memória, capítulo 1, depois capítulo 4 e depois 29. E este ser era exatamente a representação do poderio dos anjos, os querubins. Dos anjos, os querubins. A ideia, então, que nós temos destes seres que estão aqui, eu vou voltar só um pouquinho no trono de Deus, a ideia que se tem desses seres exatamente aqui é a seguinte ideia. Eles só podem ser anjos da parte do Senhor. Anjos que recebem missões absolutamente especiais. Porque eles têm e eles estão diante do trono de Deus. Olha que interessante.
eles têm 6 asas, como os querubins de Isaías, que Isaías viu, tinham 6 asas, e eles ficam direto rodeando o trono, como os querubins de Isaías, e cantando santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. É o que você tem aqui em Apocalipse capítulo 4, porque o versículo 8 diz assim: e os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas, ao redor, por dentro, e estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então é a mesma glorificação que existe em Isaías. E aqui eles são apresentados como um era semelhante a um leão, outro semelhante ao bezerro, outro semelhante ao rosto de homem e outro semelhante à águia voando, porque aqui você tem representações fotográficas das capacidades especiais que estes anjos têm. Os anjos, irmãos, segundo a palavra de Deus, não temos tempo de entrar a fundo hoje sobre angelologia. Mas segundo a palavra de Deus, eles são seres com poderes e força. Daí, força, agilidade e poder com cara de leão. A cara de leão representa isso. Força, agilidade e poder. Os anjos, eles têm, um deles, cara de homem, porque isso indica capacidade mental, de raciocínio, de inteligência, de discernimento que os seres angelicais têm. Um outro tem a cara de boi, porque eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a o quê? Salvação. Tem muito mais coisa a dizer sobre isso, é que o tempo não nos permite, é uma aula introdutória, para que quando vier o Apocalipse, isso se torne bem mais claro para você. E o último tem a cara de águia, em razão da velocidade, em razão da precisão e em razão da capacidade que eles têm de longe nos céus, como uma águia, enxergar todas as coisas e realizar exatamente aquilo para o qual foram determinados. Então, quando o apóstolo nos deu esta visão com eles nestes formatos, nestas imagens, você tem aí anjos diante do trono glorificando a Deus. Muitos teólogos defenderam e defendem que seriam parte da igreja que estaria glorificando a Deus. Mas tem um problema muito sério, muito sério. A igreja, segundo o Senhor Jesus Cristo, estará em tronos com ele reinando. E ao lado do trono de Deus, tem o trono de quem? Do Cordeiro. Tem o trono do Cordeiro. Não pode ser a igreja, porque a igreja são esses 24 anciãos que estão ali do lado. E que recebem coroas. E que estão assentados em tronos. Por quê? Porque exatamente antes daquele ponto negro do nosso esquema, quando termina o ponto vermelho, que é a igreja, o Senhor nos leva aos céus para recebermos nossas coroas, para nos assentarmos diante dele, com tronos e ao lado dele reinar juntamente com ele, e para um ato muito importante que faremos e veremos já já. Então, obviamente, aqui só podem ser anjos, querubins, que têm esta face para nos designar aspectos sobre cada um deles. E o que é interessante é exatamente isso aqui. Veja que fato interessante. Aqui uma outra figura, ela representa muito bem. Aqui acho que você consegue ver direitinho.
do trono de Deus, não tem como ver a Deus. Nós só conseguiremos ver como Ele é quando definitivamente subirmos para lá. E João não teve, nesse momento, a glória de subir para lá como alguém que simplesmente tinha morrido e já tinha tido acesso definitivamente aos céus. Ele foi arrebatado, ele não teve como. Mas não se preocupe, quando chegarmos lá, essa glória extraordinária onde Deus está, não será objeto e problema para vermos finalmente a face de Deus Pai. A face de Deus Pai, meu irmão, só em ver a face dele, do lado do trono do Cordeiro, e a gente sentado ali, ó, os 24 representam a igreja. Os 24 representam todos aqueles que morreram nos pés e aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali somos nós, teremos tronos, teremos coroa, teremos autoridade. E estaremos, e quando ouvirmos o louvor e adoração a Deus, o Pai Todo-Poderoso, e ali, ó, a parte verde é o arco, né? É o símbolo de que Deus é misericordioso e cumpre suas promessas. Só que daí sai muito relâmpago. Infelizmente, daí sai muito relâmpago, porque a partir de Apocalipse 6 são abertos os selos, derramadas as taças e vem todo o juízo de Deus. Todo o juízo de Deus. E o que é interessante aqui é exatamente isso. Quando estes 4 anjos adoram a Deus, a Bíblia diz que todos nós simplesmente pegaremos nossas coroas e nos ajoelharemos diante dele e daremos também a ele glória, louvor e adoração. Glória, louvor e adoração. Irmãos, eu quero estar lá. Eu quero estar ajoelhado, entregando minha coroa na presença dele e louvando e adorando a ele. Louvando e adorando a ele, né? Será uma cena maravilhosa. Leia depois em casa Apocalipse 4 e espere os comentários. Estão maravilhosos, irmãos. E eu creio que Deus vai nos abençoar muito. Agora, chega então o Apocalipse 5. E no Apocalipse 5, a questão do livro selado. Interessante. Selado. Olha que interessante. É óbvio que é uma imagem aproximada, completamente aproximada, mas que história é essa de um livro selado? Pegue comigo Apocalipse capítulo 5. Olha que interessante. Porque João não vê só a cena do trono. João vê uma cena a mais. Chega e se diz exatamente assim em Apocalipse 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora. À destra está quem? Olha que interessante. Você tem o trono de Deus e do lado está o trono de Cristo. Pastor, Apocalipse não está mostrando o trono de Cristo aqui, não. Sim, você precisa ir para Salmos comigo. Quando o próprio Senhor Deus disse, filho, assenta-te, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado, até que eu ponha os teus inimigos por o quê? Tá, dos teus pés. Então você tem que ler o Apocalipse junto com os Salmos, e é óbvio, mesmo não vendo, há um trono do lado, que é o trono do Cordeiro. E Deus tem na mão um livro assim, tá? Em termos, um livro assim, né, irmãos? Porque quando João viu mais ou menos assim. Isso aí é pergaminho, ok? Isso é pergaminho. E ele viu um livro selado. E este livro, segundo Apocalipse capítulo 5,
Esse livro simplesmente estava na mão, à destra, de quem estava sentado no... Ele não conseguiu ver o Senhor como nós vamos ver. Mas ele conseguiu ver o que estava na mão. E qual é o problema? O problema, Cícero amado, é o seguinte. A partir do do capítulo 6, cada selo desse livro é aberto. Esse livro é descortinado. E à medida que esse livro é aberto e descortinado, você tem exatamente a parte negra do nosso esquema, que é dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio. Se lembrou? A grande tribulação e depois a parte do milênio. Esse livro é simplesmente Apocalipse, irmãos. 6 a 19. 6 a 19. De coração, eu não quero estar na terra para acompanhar Apocalipse de 6 a 19. Né? Pessoalmente, eu não quero. E daí, todo dia pedir, Senhor, perdoa meus pecados, tem misericórdia de mim, porque eu não quero ficar. Agora, olhe que interessante. Esse livro é, então, o livro que tem toda a história da grande tribulação e do milênio. E do que acontece após o milênio. Esse livro é o livro que demonstra que Deus está no controle de todas as coisas. Esse livro tem a história da humanidade. E o que é interessante é que, se você parar e pensar, a história da humanidade não está solta como os gregos pensavam. A história da humanidade não será um acaso que ninguém conhecerá, como os ateus pensam, porque pensam que tudo começou com um acaso e que vai terminar num acaso. Não. Deus detém tudo em suas mãos. E ele já predeterminou todos os fatos da história da o quê? Humanidade. E aí, o que acontece? Um dos anjos, versículo 2, brada com grande voz. Que anjo, um dos anjos? Que anjo brada com grande voz? Um destes 4. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ou seja, quem é que pode romper os selos que ali estão e abrir o livro? Você sabe o porquê dessa pergunta? É extremamente simples. No Império Romano, os testamentos eram todos selados. O selo era um símbolo de autoridade e consistia numa figura que se tinha num anel. E aí você, quando queria dizer que algo era seu, você colocava um pouquinho de ou cera, tinha também... Eram 2 outros produtos, me perdoe, meus irmãos, me perdoe. Argila, e aí você fincava o selo e colocava a mão. Quando era feito um testamento, ele era selado com 7, porque 7 pessoas viam aquilo acontecer. E cada um daqueles grandes colocava o seu selo para dizer que aquilo era autêntico, veraz e verdadeiro. Irmãos, ali está o testamento. Ali está Deus dizendo o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu te pergunto, quem pode ser testemunha disso? Quem foi que selou? Somente quem? Somente Deus.
Agora, no Império Romano, só abria quem ia cumprir. Irmãos, quem é o único que pode abrir o livro selado? Que é o único que tem poder para cumprir o que está lá dentro. Daí a pergunta. Quem é digno? Versículo 3. Ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro. Por que não podia abrir o livro? Porque quem abrisse o livro tinha que cumprir o que lá dentro está. E todos sabiam que Deus tinha determinados os fatos neste livro. E ninguém tinha o poder de cumprir senão Deus. Somente um Deus poderia cumprir o que Deus Pai tinha determinado ali dentro. E ninguém podia abrir. E a revelação era tão forte que ninguém nem podia olhar para ele. Eu, João, chorava muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E me disse um dos anciãos: quem será de nós que vai dizer isso para João, né? Quem será de nós? Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7, o quê? Só ele pode cumprir o que está lá. Não tem como não se cumprir o Apocalipse, Cícero. Já foi determinado por Deus. E quem abre os selos é seu filho. E ele tem todo o poder nos céus e o quê? Ele pode cumprir o que lá está. O direito brasileiro tem a figura do inventariante. Então, Deus o livre guarde, meu irmão, mas se você está sentindo que está perto da sua morte e você quer abençoar alguém que ama muito, né? De repente você olha assim para a sua família e vê que sua família vai assim arrebentar alguém que você ama muito, e você quer deixar alguma coisa para alguém que ama muito, você pode ir no cartório, sério, estou falando sério, pode ir no cartório e fazer o seu testar, mas você não pode testar tudo o que quer. É só uma parte do seu patrimônio. Pelo menos você deixa alguma coisa para quem você ama muito e você pensa que os outros vão passar por cima e arrebentar. Compreendeu? Então, olha que interessante. Quando um testamento é feito, a lei brasileira diz que alguém vai ser nomeado inventar e testamenteiro. O testamenteiro ele tem o poder de abrir o testamento e é dado a ele o poder de o quê? Cumprir o testamento. Então, você deixa no testamento, quero que venda a casa tal e entregue o dinheiro para tal. Você pode deixar no testamento até quem vai fazer isso. E aquela pessoa pode aceitar ou não. Mas se ele aceitar, ele vai ter uma porcentagem da casa. Então é bom ser testamenteiro, né? A Bíblia diz que Jesus aceita. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode abrir. E ele aparece e ele aceita o encargo de quebrar os selos e abrir e cumprir o testamento de Deus. Olha que fantástico, acompanhe comigo. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos. Meu Deus do céu, que ser horrível. Não, calma. São os 7 Espíritos de Deus. E desde o Velho Testamento, em Isaías, se dizia, repousará sobre ele. E aqui,
vive de forma intensa em Cristo. Os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Glória a Deus. Ele assume a penúltima função dele. Ele assume a penúltima função dele. Ele veio, versículo 7, ele toma o livro da destra do que estava sentado no trono. Porque os adventistas dizem, não, quem está sentado no trono é Cristo, não é Deus o Pai. Está vendo que é diferente? Tem alguém assentado no trono, daquele que eu, João, não vou falar Deus, porque eu tenho medo de falar Deus. Ele pega daquele, ele assume a função, ele pega e ele toma o livro. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, se prostram diante dele. Primeiro a gente se prostra diante de Deus Pai. E a gente canta, e a gente louva. Agora a gente se prostra diante do Cordeiro, de Deus Filho. E com harpas começamos a louvar. Salvas de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homem de todas as tribos, língua, povos, nações, e para o nosso Deus os fizestes sacerdotes, e ele reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Primeiro começam os 4 louvando com nós, a igreja. Agora miríades celestiais chegam para adorar e para louvar. E diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E como se isso fosse pouco, o universo vem e se prostra diante dele para adorar. Olha que lindo. Versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e o que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo. E aí o capítulo 6 vem e diz, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Sabe, irmãos, quando a gente não precisa nem entender, é só ouvir. Quando a gente ouve e quando a gente entende, Apocalipse 4 e 5, a gente, mesmo vendo tudo de errado, tudo de incorreto, tudo de maligno, a gente vê que Deus está no controle de todas as coisas. Eu respeito os irmãos que dizem que a igreja passa pela primeira metade da grande tribulação. Venha domingo. Eu respeito os irmãos que dizem que a igreja passa por toda a grande tribulação. Venha domingo, nós vamos ver isso. Mas vamos ser francos. A Bíblia diz para mim que eu vou estar nesse dia
vendo o cumprimento de Apocalipse 4 e Apocalipse 5. E num dia como esse, você vai dizer, que bom, eu estava exatamente no dia 8 de janeiro de 2020, ouvindo o que estou vendo agora. Ruth, a gente vai se lembrar desse culto. Você vai ter tanta consciência de tudo que você vai se lembrar da minha camisa. E deu bobeira, a gente ainda se encontra e juntos coloca aos pés deles a única coisa maravilhosa que temos, que são nossas o quê? Coroas. Eu quando penso nisso, e às vezes quando me vem no coração um aperto, eu digo não, ele está no trono. Ele está no trono. Ele está no trono. Quando vem o sofrimento, de coração, irmãos, eu penso, não, calma, isso é um nada diante do que está me esperando no céu. Por isso que Pedro, semana passada, falou à pastora Terezinha. Eu não sei se vocês leram direitinho 2 Pedro. Vocês leram que o apóstolo Pedro, ele diz de forma muito clara, eu tô pertinho de morrer? Se lembra no capítulo 1? É que ele fala de forma poética, ele diz, olha, eu estou perto de deixar esse tabernáculo. Não, ele está dizendo, eu vou morrer. Então presta atenção, pelo amor de Deus, presta atenção nas minhas últimas palavras. Se 2 Timóteo é imprescindível, porque são as últimas palavras do grande apóstolo Paulo, 2 Pedro, meu Deus do céu, são as últimas palavras do apóstolo Pedro. E é engraçado, nenhum deles fala de dinheiro, de casa, de comida, de carro, de férias, de dor, de sofrimento, de hospital. Ninguém fala disso. Eles só falam, fica firme, que o que está chegando é grande. Fica firme, que o que está chegando é grande. Fica firme, o que está chegando é grande. Eu creio que o Senhor deu graças a todos os apóstolos de verem tudo isso. Não está relatado, eu creio, por uma razão simples. Se um homem como Estevão viu isso, e não era apóstolo, seria um dos que ficariam no lugar dos apóstolos. Você acha que algum apóstolo passaria para a eternidade sem ter visto tudo isso? Eles tinham uma convicção enorme nisso. Mas o trono de Deus, eu creio que eles viram. Não está na palavra, eu creio. Porque a convicção com que eles falam tudo, irmãos, é extraordinário. Será que Deus abriria tudo isso aqui para a gente e deixaria os pobres morrer cego? Irmãos, andaram com Cristo. Mateus foi esfolado, sabia? Mateus foi esfolado vivo. André, a forma como mataram André foi horrível. Cada um deles. O único que viveu e viu tudo e registrou. Mas também quem pudera, né? Todo mundo sumiu, mas até no momento da morte está ele pertinho. Tanto é que Cristo entregou sua mãe para ele. Irmãos, com todo respeito a quem não crê que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Nós cremos. Isso aqui vai se cumprir. Nós vamos ver o Senhor abrir esses selos. Nós vamos honrá-lo, dignificá-lo, aos pés dele estar. É por isso que vale tudo hoje.
Vale você aguentar irmão chato, filho de irmão chato. Vale você ficar calado, o mesmo indivíduo falando mal de você manhã, tarde e noite, depois te abraça falsamente. Mas vale tudo. Para entrar no céu vale tudo. Vale tudo. Vale até deixar o pecado. Vale deixar o pecado e viver para Ele. Louvado seja o nome dele. Amém? Domingo a gente vê de Apocalipse 6 até Apocalipse 19. Chegue, estaremos juntinhos, tá bom? Vamos ver muita coisa. E o Senhor vai nos abençoar. Fevereiro está chegando. Fevereiro a gente estuda capítulo a capítulo. Conversei com a mamãe, ela permitiu que a gente pudesse trabalhar com muita calma. Com muita calma, então, 2 meses para o livro. Mais do que isso, é muita informação, a gente fica quase maluco. Mais do que isso, a gente vai estudando o resto da vida. Leia em casa Apocalipse 4 e 5. E ore e durma e sonhe com isso. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu és Deus Todo-Poderoso. Obrigado por um livro extraordinário como esse. A Tua palavra é maravilhosa. Obrigado, ó Deus, porque Tu, Senhor Jesus, és fantástico. Não se achou ninguém digno de abrir e Tu abres o livro, descerra os selos e cumpre exatamente tudo aquilo que lá está. Ó Senhor, nós queremos estar nesse dia, na Tua glória, vendo-Te, contemplando-Te, e queremos estar de joelhos. Ajuda-nos hoje, Senhor, a já nos posicionarmos da forma correta. Ajuda-nos hoje a já estar de joelhos. Ajuda-nos, Jesus. Tem misericórdia de nós, da nossa vil arrogância, do nosso vil andar. Senhor, nós somos, ó Pai, absolutamente carentes da Tua misericórdia. Nós somos tão arrogantes que a gente pensa que pode falar de qualquer ungido Teu e nada vai acontecer. Nós pensamos que podemos humilhar qualquer irmão e nada vai acontecer. Nós pensamos que podemos simplesmente desprezar qualquer culto e nada vai acontecer. A gente pensa que pode simplesmente abrir os lábios e arrebentar qualquer um. A gente pensa, ó Deus, que qualquer momento espiritual é um nada. Deus Santo, tem misericórdia de nós. Ó Senhor, para estar neste dia, neste lugar, só a Tua misericórdia. Então faze-nos dobrar não só os nossos joelhos agora, mas o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma diante de Ti e saber que Tu és Deus. E que visão linda é essa? Que momento glorioso. Dá a mim, Senhor, e ao meu irmão o privilégio de estar lá. Ora lamacanturianas. O privilégio de cantar, porque toda criatura vai cantar e te louvar, ó Cordeiro. Ricanturice lamaturianas. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus fantástico, né? Que Deus fantástico.
Irmãos, então domingo a gente se encontra. Amém? Quem não pôde pegar as 2 primeiras mensagens introdutórias, Heber vai colocar, e Heber avisa, ele sempre, graças a Deus, coloca em todos os grupos da igreja, e aí você assiste as 2 primeiras mensagens introdutórias. Serão abençoadoras. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus? Amém? Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.